Houve um tempo, e não faz muito tempo na nossa história, em que o ensino chegava pela televisão. E não falamos do estudo em casa que passava na RTP durante a pandemia de 2020. Nos anos 60, os meninos e meninas iam para a escola e a lição chegava-lhes pela televisão. Produzida nos estúdios da RTP, do Monte da Virgem para todo o Portugal, eis a telescola. Atrás de uma objetiva estava a primeira mulher operadora de câmara em Portugal. Mas ela não ficou por aqui. Mais tarde, e queremos saber porquê, trocou a câmara pelos alinhamentos da produção, a máquina pelas pessoas. Produziu e coordenou programas de ficção e entretenimento durante 4 décadas, sempre na RTP, em produções em solo nacional, outras que passaram fronteiras. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Quem escreveu foi o Fernando Pessoa. Quem o usou para descrever a nossa convidada foi o Pedro Bessa. O Pedro é nosso colega e uma verdadeira enciclopédia sobre a RTP. Ligamos com ele para conhecer mais sobre a nossa convidada. Tivemos o privilégio de trabalhar com ela durante 8 anos, mas o Pedro leva-nos um avanço de 30. No final, reforçamos aquilo que já sabíamos e roubamos do Pedro adjetivos para a descrever como estupidamente eficiente, perspicaz, fantástica, uma insubstituível. Hoje, a Céu Tavares Pinto está reformada, há menos de um ano abraçou outro ciclo da vida e queremos saber em que medida dele faz parte da televisão. Vamos também matar saudades da nossa colega mais velha, mas do espírito mais jovem com quem já tivemos o prazer de trabalhar. Céu Tavares Pinto, 67 anos, ex-produtora e coordenadora de produção e conteúdos, bem-vinda. Olá, bem-vinda. Bem-vinda, Céu. Fico um bocadinho emocionada com esta apresentação. Olha, é só para começar. Esquece, não conseguíamos compilar aqui no 1,5 minuto deste texto tanto que foi a tua vida e tanto que foi o teu percurso dentro da RTP. Portanto, só por isto, fiquem connosco, vale a pena ouvir esta conversa com toda a certeza. Vou recuperar a primeira frase, ou das primeiras frases do texto da Beatriz, a primeira Câmara Woman portuguesa. Isto é mesmo verdade? É, embora na época aquilo passava despercebido, não havia o meio de comunicação que há agora, provavelmente não havia Instagram, não havia Facebook, portanto não havia hipótese de colocarmos fotos e as fotos que havia circulavam entre colegas na altura. E de facto eu sempre gostei de máquinas e aquela máquina fascinava-me, e como gosto de fazer fotografia também, portanto aquilo aliava as duas coisas. Quando na telescola se formou o primeiro estúdio, e que nós desligamos os nossos professores da RTP, na altura, que trabalhavam na RTP, a RTP no Porto queria crescer e a telescola ocupava o tempo de antena que era necessário para evoluir em termos de programas da própria RTP Porto. E então chegou-se à conclusão que era possível fazer um mini-estúdio num andar. Era o 4º andar de um prédio, 3 câmaras pesadas, Fernsehen 30-300 de zoom, que eu, com 1,56 m, e quanto é que pesava? na altura pesava 40 e poucos quilos, era muito magra, mas tinha muita vontade. Porque estas câmaras, a câmara que a Céu está a descrever, é muito pesada. É, em termos mas depois tinha uma mobilidade de foco e de enquadramento justificada e, portanto, própria para qualquer mulher. Daí eu poder fazer isso, não é? Tinha 2 punhos e aquilo deslizava com uma facilidade, portanto, as zooms que eu fazia eram zooms ópticos, não eram zooms propriamente com o tripé, porque o tripé era pesado, de facto. E só podia movê-lo quando estava fora de ar. Quando estava no ar, aquilo ia ser o fim da macacada, porque vocês devem acreditar, não é? Estão a ver uma câmara num soalho que não era propriamente um estúdio como nós temos atualmente na RTP. Mas aquilo era fascinante. E depois tive um professor, na altura, quem nos deu, tivemos uma época de
academia, para aprender como é que se funcionava, e conhecer o que era a televisão e perceber os equipamentos, tudo como a gente faz quando vai fazer uma formação. E o professor que me deu aulas de câmara era um homem fantástico da RTP, era o Maximiliano Almeida, e eu adorava aquele homem porque ele fazia da câmara o que ele queria. Ele era câmara de cinema e câmara de televisão. E, portanto, ele puxava por mim, percebeu que eu tinha jeito para a coisa, e então o que é que eu fazia? Eu passava horas fora da época de gravação, com objetos à minha frente, e a focar, e a desfocar, para, na altura em que eu fosse para o ar, aquilo ficasse just in time. Que idade é que tu tinhas nessa altura, quando começaste? Ora, eu tinha, pai, 20 anos. Eu entrei para a telescola com 17, tive que fazer um pedido na altura era o pedido de maioridade, porque na função pública não podias trabalhar com menos de 18 anos, e depois eu tive mais, 3 anos, e foi quando, em 76, portanto foi exatamente 3 anos, foi quando em 76 a RTP cortou o cordão umbilical, vamos a falar assim, com este tipo de programas. E pronto, e estive lá mais, até 80. Ora, bom, agora, como tudo na vida, e vocês que são produtoras sabem exatamente como é que as coisas funcionam, a gente quer sempre mudar, não é? Quando a rotina começa a ser todos os dias a fazer a mesma coisa, eu já focava, e eu... A máquina, já dominavas a máquina? Eu já dominava a máquina. Mas não te adiantes já na conversa, deixa-me só perguntar-te, qual foi a reação dos teus colegas, todos eles homens, e acredito que quase toda a equipa, se não toda a equipa seria masculina? Sim, havia uma única colega que era a mistura, que era a Cecília, era eu e ela as únicas mulheres. Sim. Qual era a reação dos teus pais, dos teus colegas, a ti? Olha, eu acho que eles... magrinha, pequenina, a desfocar, obstinada com aquela máquina. Olha, eu tive uma sorte, não sei se é sorte ou então eles realmente eram já muito à frente e, portanto, senti-me sempre muito apoiada por eles, muito apoiada. E fazíamos ali, sempre atentos um ao outro, normalmente no instituto estávamos sempre atentos quem é que ia entrar no ar para estar irto e firme, que nem uma barra de ferro, como eu costumo dizer. Mas foi sempre apoiada por eles, sempre. Na altura já tinhas noção da importância do vosso trabalho para o país, porque vocês acabaram por ajudar a alfabetizar a grande parte da população durante muitos anos. Olha, eu quando entrei para a telescola fui para o serviço técnico de notas. O que é que isto quer dizer? Nós recebíamos a pontuação dos exercícios que eram feitos através da televisão e com suporte também que se devolvia para as escolas, para os meninos fazerem os seus trabalhos. As professoras mandavam-nos as notas auferidas pelos meninos e nós fazíamos os planos de todo Portugal. Ali naquele quarto, era no terceiro andar, daquele prédio no terceiro andar. Portanto, nós cobríamos Portugal inteiro e aquilo eram horas e horas e horas a passar as notas para os gráficos, para depois enviarmos novamente para as escolas e as escolas a fixarem. Isto, claro, com a coordenação de alguns professores, não é? Eu era técnica, não era professora na altura, e era um trabalho muito engraçado, porque às vezes ficava com pena de ver os miúdos por meio valor não conseguirem passar, mas nós não podíamos fazer nada, não é? Claro. Portanto não íamos alterar qualquer resultado, e portanto e nós sabíamos da importância, porque havia muitos meninos que depois até mandavam cartas para os professores, gostavam muito deles, a agradecer, foi muito importante naquela época. Foi muito uma ideia, digo-te uma coisa, foi uma ideia brilhante e agora que não me lembro o nome do senhor, que era um professor, era um inspetor que se usava na altura, inspetor de escolas, e foi ele que teve aquela ideia brilhante, de pôr os miúdos a receberem aulas. Já estávamos muito à frente. Mesmo? Estávamos mesmo. Isto aconteceu depois, anos mais tarde, na pandemia. Sim, sim. Assim, e as pessoas perceberam que podem aprender a partir de um computador.
Com recurso ao audiovisual. Naquela altura, agora a pensar, já reflito sobre isto, mas realmente aquilo na altura era muito à frente, aquilo era a globalização. E como havia já o fluxo de trabalho bem coordenado para que chegasse a todo o país, porque uma coisa é o estudo em casa em 2020, porque não é? Com a internet. Exato. Agora naquela altura, sabes, nós fazíamos as aulas em direto, ok, mas depois, quando as coisas evoluíram também, não é? Quando eu passei depois para a RTP, isto em 82, cada vez tiveram mesmo que cortar definitivamente o cordão umbilical e, portanto, começaram a gravar em cassetes, imagina. E mandavam as cassetes, aquilo era uma produção de cassetes enorme para mandar para todas as escolas. Por acaso foi ali uma época muito agitada. Muito agitada, sim, mas nessa altura eu já estava na RTP. E pronto, mas tenho algumas saudades daqueles momentos, foram uns momentos muito engraçados, sim. Como é que tu mudas desta parte de trabalho mais técnica para a produção? Olha, como vos estava a dizer, eu sempre fui muito inquieta e nunca estava bem na vida que tinha. E mesmo agora, vocês não estão a ver, mas continua irrequieta. Vimos a testar. Portanto, eu comecei a pensar assim, não vou ficar aqui ad eterno a fazer isto, porque isto depois vai ser sempre a mesma coisa e eu não quero fazer sempre a mesma coisa. E, olha, de um momento para o outro, uma colega minha, da parte administrativa, lá na telescola, vira-se para mim assim, olha, saiu no jornal um anúncio de procuram anotadoras para a RTP, tu não queres candidatar-te? E eu, anotadora? Pá, eu não sei se quero, eu gosto de máquinas, pá. Agora anotadora. Pá, mas é uma forma diferente, sim. Boa na boa, ok, vou-me inscrever. Inscrevi-me. Fiz uma série de testes, normalmente aqueles que se faziam aqui eram de cultura geral, depois psicotécnicos, depois entrevistas, e depois lá me chamaram para eu ir à entrevista final. Isto em 81. E eu estou no Porto, enfiada no trânsito, a chover a potes, e eles à minha espera, no Monte da Virgem, no Centro de Produção do Porto, que eu chegasse para a entrevista final. E eu estava desesperada, assim, eu vou parar o carro, eu vou ligar para lá, dizer que estou onde estou, que é melhor desistir, eu vou desistir, eu não consigo chegar a horas, eles vão dizer que eu sou tolinha, pá, a mulher não quer o carro, vai embora. Liguei para a RTP e pedi para falar com a secretária do diretor, eu só liguei lá quem era a secretária. Olha, que audácia! Eu sou uma candidata, devem estar à minha espera, tinha uma entrevista marcada, imagina, já não me lembro a hora, mas para aqui, às 15h30, são 15h10 e eu estou aqui enfiada no trânsito e eu não vou chegar a horas, portanto, não esperem por mim. A senhora do outro lado assim, menina, tenha calma, ainda está aqui a decorrer as entrevistas, tenha calma, vai chegar a tempo. E eu pronto, olha, mas de qualquer maneira, houver muita confusão, por favor, diga, pá, eu declino esta participação. Pronto, a senhora diz, venha lá, vai dar entusiasmo-me toda, venha, deixa lá, venha, que eu espero. E eu pronto, lá vim, pá, aflita, chego à RTP, com os bofos de fora, e entro naquela recepção, que ainda é a mesma, e assim, olha, eu sou uma candidata, sou a Fernanda Silva Tavares Pinto, tenho aqui uma entrevista para o curso de anotadoras, e eles, só um momento, e eu, pronto, já fui. Já foi. De um momento para o outro vem uma mulher fantástica, pá, nos seus saltos, pintadíssima, um vestido todo shining disco ball, e olho para ela e assim, filha, és tu que vais agora para a entrevista? Acho que sou eu, Fernando Silva Tavares Pinto. Filha, anda lá, está toda à tua espera, anda daí. Olha, eu fui recebida de uma maneira tão calorosa que eu quando estou com a Aurora, falo-lhe sempre disto, pá, porque ela foi espetacular. Um beijinho para a Aurora. Se nos estás a ouvir, que incrível! E depois beijaste muito a Aurora. Pá. Depois lá entrei na sala, estava o topo de gama do Centro de Produção de Porto e do Centro de Formação de Lisboa e psicólogo de Lisboa,
Imaginem. Eu ali, assim, bem, como é que eu me vou sair desta? Eu fui bombardeada com perguntas, o que é que eu fazia, quando não perdia, quem era o último filme que viu, o que é que gosta, porque é que quer televisão, porque é que eu não sei o quê. E eu fui respondendo, sim, pronto, ok, agora vamos ver o resultado. Passado que na manhã seguinte recebo uma chamada, apresente-se amanhã, por favor, aqui no Centro de Produção do Porto. Pronto. E só isso. E mudou a tua vida, longe de imaginar, certamente, que lá ficarias por 41 anos. É verdade. Que viagem, que bilhete dourado. Permite-me dizer que eu adoro o teu percurso, portanto, que bilhete dourado. Lembras-te ainda quais foram os primeiros desafios logo de produção que tiveste dentro da RTP? Eu comecei como anotadora, não é? Fomos 6 meses para Lisboa, com um horário completíssimo, como se tivesse uma academia. E foi fantástico. Aí é que eu aprendi o que era televisão, de facto, não é? Porque até lá eu brincava à televisão. Pronto, era muita piadinha, né? Estava ali para a câmara e tal. E pronto, sabia de objetivas, isto, aquilo, mas produção zero. E entretanto, nesses 6 meses foi espetacular, malta. É isso que eu acho que a RTP perdeu uma coisa, que é um centro de formação que toda a gente devia ter. E vocês, que são a geração mais recente, que não teve essa oportunidade, precisam de um lenço. E estamos aonde? É uma coisa que a RTP perdeu hoje? Sim, perdeu. E eu creio que o meu curso foi dos últimos cursos que houve na RTP. Depois, mais tarde, surgiu a Academia, mas a Academia não era com o propósito de tu entrares para a RTP, não é? A Academia era dar a possibilidade a quem era externo a aprender televisão, pronto, era um bocadinho, e que poderiam depois eventualmente ficar com aqueles que se destacaram em termos de produção, ou realização, ou whatever, pronto. E durante aqueles 6 meses nós viajamos num mundo fantástico, com os professores maravilhosos que tivemos, eram os topo de programa também na altura da RTP, muitos do teatro, muitos da música, do áudio, tivemos professores fantásticos mesmo, e eu quando, no final, depois no final, quando viemos, ficámos com algumas saudades, porque foi muito intenso. Quando viemos depois aqui já para o centro do Porto, era uma equipa essencialmente para o Porto, na altura tivemos mais 6 meses a ver se ficávamos ou não, portanto aquilo era um bocadinho... Um processo demorado. Era um processo demorado. E o que eu vim fazer? Vim fazer um programa com um realizador que também saiu do mesmo curso, um programa à noite que era sobre música. E aquilo, nós o que é que fazíamos? Durante a semana íamos estudar uma banda. Íamos fazer uma banda, estudar a história da banda, o que é os elementos, onde é que estava inserida, e depois ao sábado tínhamos um direto. Ao sábado à tarde tínhamos direto com aquelas bandas. E andámos assim no verão todo, eu entrei em maio e portanto foi logo a arrasar. E eu comecei a achar assim, isto não será bem a minha onda? A anotação. Não é bem a minha onda. Porque depois tem sempre aqui o realizador, epá, e agora quando é que entra? E agora que eu não sei o quê? Ei, não. Comigo isto não funciona assim. Portanto, tive 2 anos como anotadora. Cheguei ao fim de 2 anos, falei com o diretor, que era o Elísio Oliveira, na altura, e disse-lhe, olha, eu gostava de mudar. Gostavas de mudar? Pá, tu nunca sabes o que é que é. Sim, eu gostava de mudar, gostava de fazer assistência à realização. E ele, assistência à realização? Mas tu fizeste o curso de anotação e agora queres ser assistente de realização? Mas eu também fiz o curso, no fundo fizemos o curso todos. Se quiseres também faço a realização, não farei tão bem como a realização, mas farei. E ele ficou a pensar na hipótese. Entretanto, há coincidências incríveis. Entretanto, um colega nosso, no curso, em Lisboa, apaixonou-se por uma colega. Ele do Porto, ela de Lisboa. E ele era assistente de realização. Ok. E ele, não sei porque, alguém deve ter dito que eu queria ser assistente de realização. E ele veio ter comigo e disse, Céu,
tu queres ser assistente de realização? Quero, estou farda da anotação, não quero aturar o realizador. E ele, então, para mim era ótimo, porque eu quero ir para Lisboa. Eu estou apaixonada pela Anabela, eu quero ir para Lisboa. Sim, mas eu não sou a que mando, portanto, vai lá falar com olha, vai falar com o Elísio e diz-lhe, por favor, se ele está... E tu preenchias o lugar dele. Eu, assim, tu fazemos aqui uma troca. E ela foi falar com ele, o Elísio chamou-me e disse assim, olha, é preciso vir alguém para pedir para tu mudares. Não, foi uma coincidência, ele é que veio ter comigo a pedir para eu, que eu sabia que eu queria ser assistente de realização, não podíamos trocar. E eu disse, claro, troco, na boa. Pronto, e depois foi 8 anos assistente de realização. 8 anos ainda. 8 anos. Cheguei ao fim dos 8 anos, eu comecei a pensar, isto também já é sempre a mesma coisa, depois fazemos estes programas sempre iguais, eu queria fazer outra coisa. Na altura já não era o Elísio, já era o Djalme Neves, o diretor. Vou ter com o Djalme Neves e digo-lhe, não há aí nada que eu possa fazer assim em termos de produção que não seja assistência à realização. Yeah. Olha, queres ficar com uma coisa que se chama comunidades? E eu, o que é isso? Olha, gravas ao fim de semana, faz uma súmula de todas as notícias que saem, assim, importantes para a imigração, empacotamos aquilo, temos um pivô e tu tratas do resto burocrático, mandas para as comunidades. E eu, não sei se vou gostar, mas está bem, pronto, okay, eu faço isso, eu não quero alterar outra vez no estúdio, eu faço isso. E então, lá fui eu fazer das comunidades, e então o que é que nós fizemos? Era uma espécie de RTP internacional, não é? Okay. Aquilo, nós fazíamos as histórias todas que havia, o que saía no TV Regiões, na altura, e compilávamos aquilo tudo, depois tínhamos um pivô que falava em alemão, outro falava em inglês, outro falava e despachávamos aquilo, empacotávamos as coisinhas e Alex faz tarde, lá vão para as comunidades. E essa é a tua primeira experiência enquanto produtora? Sim. Porque tinhas... Aquilo era mesmo como produtora. Exato, era sobre ti toda a responsabilidade. Era toda a responsabilidade. Eu ia para a regia, metia pivôs, metia as peças, tratava das cassetes, tratava desde o início até ao fim e depois mandava aquilo à vidinha deles e acabou. Entretanto, neste vai que não vai, aparece uma coisa chamada seriado. Deixa-me pegar neste gancho do seriado para fazer algumas contas. 8 anos assistente de realização e ali mais ou menos 2 aninhos, mais coisa, menos coisa, anotação. Estamos na década de 90 e a RTP... mas no entretanto havia o AS 10, que eu também fazia uma perninha no AS 10 como produtora? Como produtora, como assistente, na altura era assistente de produção, não era produtora como produtora, atenção, era aquilo que a gente sabe como é que é na RTP. Não, okay. Sim. Começamos como assistente, mas fazíamos como produtora. O título, assistente, produtora, exatamente. E depois andei assim uns anitos, entre as comunidades e o AS 10 e os programas. Foi os primórdios da Praça da Alegria, digamos assim. E chega uma pessoa à RTP que eu acho que te marcou muito, ou marcou muito o teu percurso, que foi o Paulo Grisoli. Sim. Olha, eu nessa altura, com o Paulo Grisoli, eu estava a fazer calmamente o AS 10. E acumulava com as comunidades, mas na altura já estava mais com as 10 e o Elísio chama-me, porque ele era o diretor da produção nessa altura, chama-me e diz-me assim, olha, vou precisar de ti para, já que queres fazer a produção, vou precisar de ti para fazeres ali, dares apoio ao Mário Rui, que era o produtor sénior, e ele era a parte de logística, cacau, né? E eu era para dar a parte burocrática de fazer os mapas de gravação, aquela tralha toda. E pronto, e eu lá fui. O Grisoli, um homem fantástico, um realizador fantástico, ele tinha feito uma série de telenovelas na TV Globo e com um nível de exigência, estás a ver, não estás? Nós aqui no Centro de Produção de Porto, devagarinho, não é? Anos-luz à frente, não é? Muitos anos-luz à frente. E então ele começa a ver o nosso método e começa a ficar irritado. Começa, céu,
mas isto não anda, isto não sei o quê, isto porque eu peço um adereço e o adereço não chega, porque não se fazem o adereço. Todos os dias tinha discussões com ele, todos os dias. Até que um dia ele vira-se para mim assim, e esta televisão, pá, isto, você, ao céu, você é o meu inferno. Eu disse, não, se você não está bem, vá trabalhar. Isto é a televisão que nós temos. Se você não está bem nesta televisão, vá trabalhar para a sua, vá para o Brasil. E eu acho que a partir dali ficámos amigos. Conquistaste um lugar de respeito. Sim, ficámos amigos, tanto que depois acabámos aquele seriado e ele depois chamou-me para fazer produção externa, que eu não pude fazer, porque sabem que nós temos aquela exclusividade com a RTP a nível do mesmo produto, e portanto não fiz e fiquei com muita pena, mas ele foi fantástico, porque eu vi como é que se levanta toda uma série e como é que se trabalha em termos de mapas de trabalho, em adereços, em logística, em tapar ruas, criar chuva, criar fogo. Foi outra escola. Foi uma escola que na RTP, quando no centro de formação, nós fizemos teatro, fizemos doc-vídeo, fizemos cinema, mas tipo documentário, não é? Não com este levantar da raiz, tu tens um texto e daquele texto tens de criar tudo. Guarda-roupa, tudo que te possa imaginar. Foi o conteúdo que mais te marcou? Os conteúdos que mais te marcaram foram aqueles ligados à ficção? A ficção, sim. A ficção é aquilo que dá mais prazer, trabalhar, de facto, é desafiante, põe-nos com muito stress, não é? Angustia-nos, há alturas em que nos angustia porque as coisas não dependem só de nós, como vocês sabem. Há imensas coisas fora daquilo que tu consegues controlar, mas depois as circunstâncias laterais não consegue controlar. E portanto aquilo diariamente era um desafio. Eu tinha que ter o figurante pronto, eu tinha que ter o cabeleireiro pronto, eu tinha que ter a maquilhagem pronta, eu tinha que ter o almoço pronto para eles, eu tinha que ter os adereços prontos e isto era a lutar depois com as outras equipas, não é? Eu tinha que coordenar tudo com as outras equipas e fazer os mapas de trabalho. Quando íamos para a rua tínhamos que gravar tudo, que nem que fosse do episódio 600 e não sei o que, tínhamos que gravar tudo naquela altura, porque só tinha hipóteses de pagar à polícia aqueles momentos, aos bombeiros a chuva. Exato, há depois todo um orçamento também para controlar. E esse orçamento tem que ser controlado, senão é o descalabro total, não é? Na altura já não tínhamos dinheiro, portanto isto do dinheiro é ad eterno. Já é antigo. E eram esses na altura da SEO, no início da produção, os principais desafios que tu recordas dessa altura, dessa televisão? Nessa altura, sim. E depois, o grande desafio, assim, da manhã, vou falar daquilo que eram os programas de flow, foi o Praça da Alegria, de facto. O Praça da Alegria foi um marco aqui no Centro de Produção de Porto. Aquilo, de facto, catapultou esta coisa da manhã. Um programa, sim, da manhã. O Manel Luís Goxa, que era um homem, e continua a ser completamente inquieto, desafiante, sempre à procura de mais e melhor. Ele sabia mais dos convidados. Eu falava com ele assim, Manel, então, pá, eu tenho que saber tudo dos convidados. Eu não posso ser apanhado desprevenido. E, portanto, era um homem que estudava imenso. Ele próprio, às custas dele, comprava documentação. Portanto, a documentação vinha via fax, imaginem, era rolos e rolos e rolos de fax, para ele estudar os convidados. Claro que não tínhamos tantos convidados como agora temos, não é? Portanto, a praça agora é outro ritmo também. Pronto. Sim, mas também temos outras condições, portanto, nós não temos que esperar pelo fax. Sim, as coisas são muito mais imediatas. A própria internet facilita muito a pesquisa de convidados também. Sim. E portanto há uma ajuda bastante a quem está a trabalhar em produção, não é? E em quem está depois a fazer as entrevistas. Bom, portanto, isto depois, a praça foi o brilhar durante muitos anos, até vocês saberem. Entretanto, na praça, eu comecei logo também a fibrilar, não é? Ora bem, vou dar aqui quantos anos? Não quero. Portanto, vou estar aqui há algum tempo e depois, quando houver a oportunidade, eu quero bazar. E houve essa oportunidade, não houve? Houve essa oportunidade.
É nessa altura, não sei se mais para o fim, que tu vais para Macau fazer o especial? Olha, sim, vou para Macau fazer o especial e isto foi em 98. Okay. Foi um ano antes de Portugal deixar de ter a concessão... Passar de Macau à China. Exatamente. Então fomos em 98. Então eu, na altura que estava já a fazer o programa, assim, bom, tens que ir para Macau. Eu tenho que ir para Macau. Mas porquê? Tens que ir para Macau, não há aqui mais ninguém. Olha, o teu colega está com os bebés, tu não sei o quê. Toda a malta estava ocupada. Só eu é que não estava ocupada. Eu também tinha filhos. Dizia, mas tens que ir. Pronto, lá fui. Sozinha. E então enfio-me num avião, lá vou para Paris, estou não sei quantas horas em Paris, fui dar uma volta a Paris, depois fui apanhar o avião para Hong Kong. Em Hong Kong lá tem alguém à minha espera que eu, com um grande cartaz, acho, é o Pinto. E depois levaram-me para Macau e, entretanto, um colega nosso, da TV Macau, na altura, TDM, que era português, a malta era portuguesa. Lá tive uma reunião com eles, disse o que é que queria, o que não queria, o que é que precisava, e porque o programa lá era às 7 da tarde, para ser aqui às 10 da manhã. E então tive sorte do colega da parte de logística, porque a logística não conhecia o terreno, não é? O terreno para mim era, sei lá, era ali a Praça do Léo Senado e estamos com sorte. E então foram assim, eu fui 8 dias antes e depois a equipa chegou passado 8 dias e fizemos 2 ou 3 programas, não me recordo, acho que foram 2 programas que fizemos e que foram espetaculares, de facto. E gostei muito de trabalhar com uma equipa macaense, mas a equipa macaense que não falava português nem inglês. Pois era isso que eu ia perguntar. Nem inglês. E então eu fiquei no carro com o instrutor, porque o instrutor não sabia inglês nem português, portanto só falava macaense, falava chinês, acho eu, não sei, eu não entendia, ele não me entendia, portanto era por gesto. Então, quando aparecia a Sónia, Sónia, é este, era para dizer o nome, e o Manel, Manel, ele ficava a agradecer-me sempre, muito simpática. E para quem conhece uma experiência de regi com a Céu Tavares Pinto, fica-se a questionar como é que... Aquilo era a confusão total, vou-vos dizer, era a confusão total. Era a falar inglês em português e alguém traduzia-me em chinês. Portanto, era mesmo a loucura naquela regi. A loucura. Foi um ponto alto dentro da Praça da Alegria? Foi um ponto alto, sim. A Praça da Alegria saiu para para dar antípodas, não é? Que vai daqui para Macau. E foi muito. Mas do que teve de louco, teve a proporção igual e satisfatória, sim, não é? Sim, foi muito... E trabalhar com aquela gente, porque eles eram muito bons, eram todos muito bons, mas antes tiveram que estar a partir o porco e a fazer as rezas. E nós, a gente vai entrar no ar, o que é que eles estão a fazer? Então, agora só quando partirem o porco é que podem ver. Mas temos que, desculpa, as horas. Está controlada. Eu estava completamente desesperada, porque eles têm um timing que não é o nosso timing. Nós que somos latinos, tem que ser tudo, andar. Né? Não, eles riem-se muito, a gente não sabe o que é que eles estão a pensar, mas riem-se muito e agradecem muito também. Pronto, e no final fizemos uma festa. Tu já estavas, nessa altura, estavas a dizer que estavas já a borbulhar a tua saída da Praça da Alegria e querias uma coisa nova. Certo. E essa coisa parece que te caiu assim nos braços e no colo, chamado, talvez, se calhar mais do que a Praça, Portugal no Coração. Foi, é verdade, foi olha, eu lembro perfeitamente isto, antes do Portugal no Coração, nós começamos, foi em dezembro, isto é em 2002, dezembro de 2002, o diretor na altura era o arquiteto Castro Ribeiro, e ele vira-se para mim e diz-me assim, olha, estamos aqui a pensar a prolongar a praça para a tarde. Prolongar a praça para a tarde, já levam com a manhã e agora vão levar com a tarde. Na altura é muito repito, por exemplo, é fulana, né? Depois é passivo do quanto é assim, não, mas vamos fazer aqui uma experiência. Eu, longe de pensar o que é que aquilo poderia ser. Ok, então vamos fazer uma experiência, sim senhor, vamos fazer então, já que estamos na época do Natal, a tarde vai ser relacionada com coisas Natal. Que se podem fazer no Natal.
Pá, aquilo foi um sucesso em termos de audiência. Porquê? Porque não havia nada, ninguém a fazer diretos à tarde em televisão nenhuma, não é? E então, no ano seguinte, isto é em janeiro, portanto viemos todos para cá fazer férias de Natal, o Castro Ferreira chama-me assim, Céu, você vai coordenar agora um programa que nós vamos fazer e que se chama Portugal no Coração. Eu adorei o nome, Portugal no Coração. É mesmo. Quem não gosta? É a nossa cara, claro. Portugal. Então nós vamos. E eu, mas quê? Vamos fazer igual à praça? Não queremos fazer igual à praça. Não é igual à praça. Vamos vocacionar-nos mais para a diáspora. E aquilo, opa, a diáspora dizia-me sempre qualquer coisa. Para quem começou no comunidades. Exato. Portanto, aquilo foi sempre assim querido, não é? Quando nós somos jovens, às vezes temos um pensamento um bocadinho desgastado relativamente à imigração, mas aqueles programas realmente fizeram-me ver as coisas de outra maneira. E tenho muito respeito por quem vai por esse mundo fora. Bom, não interessa. Depois, então, este desafio, quem são os apresentadores? Os apresentadores. Há várias sugestões, reuniões, sugestões, tudo ali em polvorosa, até que chegamos ao acordo, pela direção de programas, que será a MERS, que foi minha convidada sobre o Natal, e com aquele salero todo, né? Sim. Catrapiscaram-na logo, assim, esta miúda é capaz, né? A Marta, que estava a fazer qualquer coisa com a NTV. Sim, NTV, sim, NTV. Ela estava a fazer Marta Leite Castro. Exatamente, e depois o José Carlos Malato. O José Carlos Malato. Como é que a gente testou o José Carlos Malato? Foi tão engraçado. Ele estava antes na rádio. Ele estava na rádio. Liguei para ele assim, eu tratava por você, não é? José Carlos Malato, olha, mas tenho aqui uma proposta para lhe fazer. Não quer fazer uma reportagem para nós, isto à tarde, naquelas experiências todas? E ele, para a televisão, eu até era capaz de gostar e tal, mas já estou a ver Malato. Pá, eu não sei como é que vou sair e tal, e não sei o quê. Vai sair bem. E pronto, ele fez umas reportagens e aquilo correu muito bem, e porque ele é um comunicador nato, não é? É um homem brilhante para mim. E então, lá experimentamos, tivemos estava ali, definido este trio. Estava, sim. E depois ainda acrescentamos a Maria João. Que no início fazia parte daquele grupo de... Portanto, eram 3 apresentadores em estúdio, a Marta em reportagem, sim. E, portanto, foi um programa de sucesso. Vamos só voltar atrás aqui um bocadinho, para quem não é da área perceber. O que é que distingue um produtor de um coordenador? Olha, assim, eles quase que se fundem, estás a ver? Porque tu estiveres a trabalhar sozinho, tu és produtor e coordenador de ti próprio, sabes? Quando estás a trabalhar, o coordenador está a trabalhar com uma equipa e, portanto, ele é o responsável. O produtor, como produtor, já é responsável para dizer se aceita ou não a proposta que um produtor lhe pode fazer. Não é? Nós estamos a trabalhar em equipa e tu sugeres-me um assunto e eu posso dizer, olha, este assunto não cabe aqui, ou este assunto é brilhante, mas olha, tens que melhorar. Melhorar em termos de quê? De apresentação, de embrulho, como nós chamamos, não é? Tu vais embrulhar aquilo, pode ser uma porcaria, mas se for bem embrulhadinho, o pessoal vai gostar. Nós estamos a desvendar um bocadinho como é que estas coisas funcionam. É, a magia da televisão é essa. Portanto, e o coordenador o que é que faz? No fundo, seleciona e coordena a equipa. Olha, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, tu vais fazer aquilo. E estar atenta também a cada... Porque cada pessoa tem uma especificidade que se destaca. E se um coordenador estiver atento, percebe que se encomendar àquela menina este produto, ela vai fazer muito bem, porque ela é muito boa naquilo. E a outra é muito boa naquilo. E, portanto, nós juntamos isto tudo e fica o produto. Exato. Tens um papel mais de liderança, no fundo, sim, não é? O coordenador, no fundo, é de liderar e depois também é arcar com as consequências. Portanto, é para bom e para o mau. Portanto, se acontecer qualquer coisa, fui eu que bati com a cabeça nas paredes, ok. É o primeiro rosto. E foi isso que foste fazer para o Portugal no Coração. Certo. Nesses primeiros dias, experimentação, de verem estes rostos, eu lembro-me muito e digo-te isto, que a Mércia Romero para mim era a namoradinha de Portugal a determinada altura. Sim. Malato, quer dizer, um fenómeno, não é? Depois de popularidade. Tu
vocês enquanto equipa esperavam este sucesso? Porque isto foi uma experimentação. Foi. Não é? Foi... É assim, nós achávamos, pelaquela amostra, porque nós temos aquela amostra da tarde, que as pessoas aderiram a ver televisão em direto à tarde. Com os mesmos apresentadores, repara, não é? Portanto, não mudamos a parelha, eram os mesmos. Portanto, não tiveram uma saturação. Poderia haver, não houve. E, portanto, eles foram apresentados como um trio que se funde, com as características diferentes cada um, e eu acho que aquelas piadas que eles faziam uns com os outros, porque a tónica daquele programa era alegria e mostrar o melhor de Portugal. E receber, as portas estavam abertas para quem viesse de fora e quisesse estar connosco. E eu acho que isto foi a nota que deu para realmente o sucesso daquele programa. E depois apostámos numa coisa muito portuguesa, que era o fado. Nós descobrimos a Ana Moura. Vieram nomes fantásticos do fado, que na altura não eram tão conhecidos. E portanto havia ali uma certa nostalgia. Recebíamos imensas chamadas, as pessoas ligavam-nos, na altura passávamos aquelas mensagens em barra, lembram-se? Certo. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro-me completamente. Sabes do que me estava a lembrar? Da Dona Donatina. As personagens. Depois metemos o humor e, de facto, a Dona Donatina, quando fizemos em Luxemburgo e nos Estados Unidos, que o Luís Alírio foi connosco a fazer essa personagem com o Guilherme Leite, exatamente. Ela foi quando digo ela, porque era. Eu não conseguia descrever a personagem parecia mesmo real. Sim. Portanto, ela era fantástico, os textos que eles escreviam eram fantásticos e foram um sucesso mesmo. Era muito engraçado. Tu já disseste agora que disseste Estados Unidos, quando fomos ao Luxemburgo, vocês têm noção, ou tu tens noção, ou contaste quantas cidades ou quantos países vocês visitaram com este formato, que depois se alargou mesmo, portanto o fenómeno foi além fronteiras. Sim, olha, nós tivemos nós fizemos uma chamada Lança em África, não foi Lança em África, foi uma lança na Câmara de Paris. Nós fizemos o primeiro ano de aniversário do Portugal no Coração, foi na sala, na Câmara de Paris, naquele salão maravilhoso. Na Mairie de Paris. Na Mairie de Paris, e que foi um sucesso. Foi mesmo um sucesso. Nessa altura, tenho uma história para contar, porque nós fomos com uma equipa que não era a nossa equipa, que não era a equipa que normalmente trabalhava connosco. Em estúdio. Portanto, fomos com uma equipa alugada. Vamos para a reunião de alinhamento, começa a ler o alinhamento, depois vamos para ali, depois vamos para lá, e assim, desculpa, onde é que está a anotadora? E o responsável assim, não trouxemos a anotadora. Eu, o quê? Não trouxeram a anotadora? Então como é que vamos fazer isto? E eu olhei para mim assim, eu já fiz isto. Eu já vi este filme em algum lado. Vou ter que sacar do cronómetro e ser eu a anotadora e a coordenadora. Isto foi mais ou menos em 82, 83. Ora bem, estamos em 2000 e... Estávamos em 2004. 2004 foi em Estados Unidos. Estamos bem, 2004, 2005, já não... perdi um bocado a noção do tempo aí. Foram momentos muito... Bom, eu vou-vos contar esta peripécia. Nessa altura quem estava connosco era o Pedro Bessa, que vocês referiram, o Pedro Bessa. Para mim é mais sabe de técnica e logística. Um beijinho também para ele e obrigada. É verdade. Ele é fantástico, é um profissional de mão cheia e não só. E na altura eu vi-me para o Pedro e assim, Pedro, o que é que vai acontecer, Pedro? Ele para mim, tem calma, tu vais conseguir. Tem calma. E eu, depois de barafustar com toda a gente, porque na altura fiquei enervadíssima, barafustei com o diretor, barafustei com a Luísa Calado, barafustei com toda a gente, porque não pode ser, como é que a gente vem para um exterior desta importância, não vem uma anotadora. Bem, fizemos a reunião, fui para o carro, tínhamos um pré-set antes do telejornal, imagina, das 7 às 8, portanto entrar à saída e ter que sair ao segundo.
E eu, que não tinha cronómetro, peguei no meu, na altura tinha uma porcaria de uma coisa que nem sequer era um telefone, e estava ali a cronometrar, e conseguimos fazer aquela primeira parte. Quando cai. Quando são 8. Ligo para a Cidalina, que na altura era a quem estava na supervisão. Ó, Cidalina, eu estou sem anotador. Ó, filha, não te preocupes, eu vou-te dar o countdown. E ela começa a mandar o countdown. E nós terminamos o programa para entrar a informação. Olha, pá, eu saio do carro, choro de nervos, dou 2 chutes na roda do carro e depois fico o pé todo no 8, de nervos que eu estava. Fui ter com o Pedro, eu assim, ó Pedro, eu estou tão nervosa, eu nunca tive tão nervosa, eu acho que me ia dar uma coisa. Depois daquele embate, que foi aquela hora, que a entrada do telejornal, que é terrível, malta, vocês sabem que é assim. Vai entrar, ele vai entrar. Fomos para a segunda parte, foram não sei quantas horas de emissão, e eu ali sempre, ó tio, né? A fazer o programa sem anotador, ia dar os tempos ao realizador, ia dar os tempos para entrar o intervalo, e naquela tourada toda, e depois daquilo tudo... ligo, pronto, vamos dar por terminar, assim, e ela para mim, Céu, ainda tens mais um intervalo. Como é que eu tenho mais um intervalo? Tens mais um intervalo? Mas eu não tinha contado com esse intervalo, não está aqui no alinhamento, mas tens mais um intervalo, tens que sair depois da meia-noite, temos que fazer mais um intervalo, por causa da publicidade. Sim. Já é ao dia seguinte. E eu olho para aquilo, falo com a Luísa que era na altura a chefe de serviço, assim, Luísa, vamos ter que cortar o programa, porque vamos ter que fazer mais um intervalo. E falo para a Clara, pelo telefone, que era a Clara que já estava comigo, tens que ir, Clara, temos mesmo que parar isto. Lá fechamos, avisamos os apresentadores, fechamos, vamos também fazer um pequeno intervalo, voltamos já. O que é que eu faço? Saco quem estava connosco era aquela cantora fantástica que canta o Portugal, do Ennio Dulce Pontes, e eu digo, vais ter que cantar essa de Portugal para a gente terminar depois o programa. Ela, na boa, tal, assim, saquei mais um fado a quem lá estava. Tinhas a Dulce Pontes em Paris. Coisinha pouca. E ela canta, e então, no final a gente remata com esse tema, bem, chora. Eu ia dizer isso, e tu? Choramos, berranho, na altura. Porque a música era super linda. E depois é os nervos, depois não é? Eram os nervos, eu, na altura, quando saí daquele programa, fomos todos beber, claro, não é? Todos comemorar. Vamos comemorar, vamos esquecer isto. E depois recebemos sempre as pessoas que tinha sido um êxito, tínhamos os cantores topos de gama. E tu pensaste, se eu não morri desta na televisão? Nunca mais. Venha o São João que vier. Sim. E os programas que vierem, deixem-me dar registro para quem nos ouve e não nos vê, que a Céu está emocionada e emocionou-se também com este episódio que acabou de nos contar. Isto é de quem até eu fiquei nervosa e não estava lá. Isto é de quem vive mesmo as coisas até ao limite e sobre a pele. Nós já ultrapassamos em muito o horário que temos aqui previsto. Então ficamos por aqui. Mas eu tenho uma última questão. Quais são os atributos que fazem uma boa produtora? Para quem nos está a ouvir, quer abraçar esta vida, qual é a garra? Qual é o sumo? Olha, primeiro ter uma noção do que é espetáculo, ok? Porque tu não podes fazer o programa para ti, tens de fazer o programa para os outros, gostes ou não gostes. Segundo, tens de estar sempre a avançar relativamente àquilo que estás a fazer. Isto é, prever sempre aquilo que pode acontecer e que tu não consegues dominar. Portanto, tens de ter um trunfo na mão, tens de estar segura. E depois, claro que quem faz produção depende daquilo que estiver a fazer, se é um talk show, se é um documentário, se é uma peça de teatro, se é ficção, tem que estar mesmo muito segura, porque tu tens que contar contigo e ter confiança na tua equipa. E quando a tua equipa falha, já sabes, falham todos, porque nós trabalhamos em cadeia. Isto é terrível, mas é assim. Se uma pessoa tem uma equipa, há um elemento que falha, não é por mal, claro, mas as coisas podem ficar complicadas e, portanto, tens que ter confiança nessa equipa, tens que os apoiar e deixar-lhes liberdade
porque é da liberdade, da loucura, que saem momentos engraçados, não é? E as melhores ideias. Exato. E assim, eu gosto muito, quando era produtora, gostava de falar alto e de vamos fazer isto. Pensar alto, sim, vamos fazer isto. E depois alguém diz, pensar alto, assim. não é? Estes inputs todos são giros para a gente ir limando as coisas e fazer uma coisa com jeito. Portanto, quem quer ser produtor, primeiro tem que saber exatamente se falar com o público, é saber falar com o público, porque nós temos que ser psicóloga, tem uma série de coisas. A melhor amiga, às vezes. Sim, a melhor amiga, dar um ombro quando é necessário. Nós trabalhamos com pessoas ligadas às artes e as pessoas ligadas às artes nós sabemos que às vezes se sentem inseguras, não são inseguras, mas sentem-se inseguras. E nós estamos ali para os apoiar. Não é? E, portanto, a produtora é um misto de muitas coisas. E, sobretudo, tem noção de espetáculo, porque nós queremos fazer espetáculo, queremos dar alegria, queremos criar afetos, que é isso que a gente quer fazer nos programas, não é? Eu tenho muita curiosidade em fazer esta pergunta. Eu até acho que tens de fazer duas, mas faz. Mas pronto, tu trabalhaste, como já disseste, com o Manuel Luís Goxa, com o Malato, a Merche, também a Catarina Furtado, a Sónia Araújo, o Jorge Gabriel. Como é que se gera os egos dos apresentadores? Ou dos artistas até, com que depois também lidastes, não é? Também faz parte do nosso... Primeiro, eu acho que nós todos temos uma intuição para perceber como é que as pessoas são. Tu olhas para a pessoa, vês como ela fala e começas no dia-a-dia a perceber quais são as inseguranças ou até os atrevimentos deles. E, portanto, empatia. É assim. E então o que é que tu tens que fazer? Às vezes é difícil lidar com alguns egos, é um facto. Primeiro porque as pessoas também têm problemas familiares, outros porque têm problemas de variadas situações e, portanto, não vêm com o melhor mood para fazer um programa. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos que fazer é criar um bom ambiente, nós criarmos um bom ambiente. E sempre que alguém começar a mandar uma boca paralela, tentar desfazer ali o nó. Tipo, ok... Chega, não é? Sim, mas estamos aqui, vamos fazer isto, estamos todos juntos, vai ser fixe, vai ser porreiro, temos isto e aquilo e aquilo outro. Dar ali um certo ânimo e puxar pelos pontos bons daquele programa. Porque às vezes, porque o programa é sempre sempre a mesma coisa e tal. Nós temos que pegar nos pontos bons que saiba, que sabemos, tanto que o apresentador até gosta daqueles temas, pronto. E isso já é um facilitador de alguns egos que às vezes são... Mas há apresentadores que nós conhecemos que estão sistematicamente a fervilhar. E é bom, isso é bom. Sempre é bom, claro que é bom, mas não pode ser às vezes como eles querem. Sim. Porque não é porque eles querem, é porque tem que ser assim, porque... E aí vem o jogo de cintura da produção. Isso, todo o jogo de cintura. E aí a produção tem que jogar um bocadinho, dar uma no cravo, outra na ferradura, porque nós temos um livro de estilos, quer queiras, quer não. O Praça da Alegria tem um livro de estilo, e as pessoas não pensam nisso, mas tem. Tu olhas para o Praça da Alegria, o Praça da Alegria é uma revista. Eu sempre disse isto a toda a gente, isto é uma revista. Tem moda, culinária, atualidade, tem beleza... E tem estas rubricas todas que não estão delineadas com separadores, algumas até estão, mas elas estão todas intrínsecas. Tu diariamente estás a dar ao público um magazine. Uma revista, é bem visto. E é bem visto e é verdade para quem assistir à Praça da Alegria. Se tu analisares, tu estás tão imbuída nos conteúdos, não consegues separá-los, mas eles estão lá todos. É completamente. Tu pegas numa revista, nem sei quais as revistas agora que estão a dar, sinceramente não sei, mas pegas e vês ali o genérico daquela revista e tu vês os temas todos que lá estão e tu tocas esses temas todos. Diariamente. Diariamente. Portanto, isto é consome muito. Eu digo que nós trabalhamos para o efêmero. É verdade. Aquilo aconteceu, morreu. E continuou, porque amanhã há mais 3 horas. Enquanto tu descrevias o que é que uma produtora tem que ter, quais os atributos e tu falaste em ouvir a equipa e nessa corrente que é a equipa.
nesses elos todos interligados. E ontem, quando a Beatriz e eu falávamos sobre ti, a Beatriz disse uma coisa sobre ti que eu concordei a 100% e não posso deixar a entrevista sem o referir e agradecer. Para quem trabalhou contigo, e não trabalhei tanto quanto desejaria, mas trabalhamos, eu e a Beatriz, tu sempre nos ouviste, mas ouviste com o ouvido aberto. Portanto, não foi só ouvir e está, e estou a coordenar e eu é que sei. Não. E quando eu digo nos ouviste esta geração mais nova, e deste-lhe valor e crédito. Portanto, agradecer isso, porque também essa jovialidade do ser e da profissão é muito, muito importante para quem faz produção e para quem está no daytime, por exemplo, porque tem que ter essa jovialidade, porque as pessoas de 60, 70 anos ou de 50 de hoje não serão as da amanhã, são as que estão nos 30 e 40. São as novos, não é? Exatamente. Os novos, portanto, 40. Temos que ter essa jovialidade sempre. Sim. E eu acho que as pessoas de alguma idade não querem ver só coisas para idosos, querem ver coisas novas, saberem que estão a atualizar, sentirem-se atualizados, e isso faz parte de vocês que são mais jovens, que conseguem gerir novos equipamentos, novas técnicas, vocês estão sempre à procura. Eu às vezes ficava banzada, vocês mostravam-me coisas assim, posso passar por ali, não vi isto. E isso é fantástico. Eu posso falar do programa da Catarina e do Fábio. O Tendo às Costas. O Tendo às Costas. Beijinho para ambos. Estamos fartas de mandar beijinhos neste programa. A Catarina e o Fábio foram dois miúdos, não é para mim são como vocês são, os meus amores, como eu costumo dizer. E eles foi difícil, e eles tinham aquele projeto e conseguiram. E eu dei-lhes crédito, assim, vocês façam como vocês acharem que é, porque vocês foram o dono do programa. O conceito é vosso. Eu estou aqui só para minimizar, às vezes, algumas coisas. Mas, assim, eu não estou na vossa cabeça. E vocês apresentam coisas que eu acho que faz sentido. Se faz sentido, vamos embora. Siga para a frente. Pois, porque é que eu vou dizer, não vamos fazer porque isto não sei. Não, vamos para a frente, não temos que ser arrojados. E também assim se aprende, não é? Mesmo que haja alguma coisa... que eu também não aprendo com eles. Claro que aprendi com eles. Sim. Eles mostraram-me coisas que eu nem conhecia lá, das Instagrams. E quando às vezes até achamos que já foi tudo inventado ou que não sabemos como dar a volta a um programa que se faz todos os dias. Exato. Há sempre uma ideia nova. E aquilo que eu dizia ontem à Delfina é que realmente eu lembro perfeitamente que foi num programa, não sei se foi um de São Pedro, um dos Santos quaisquer, que realmente senti... Então, Beatriz, o que é que queres fazer? E eu fiquei, eu? Eu se calhar fazia assim, ou fazia assado. E acho que isso é bom para construir a nossa confiança, porque acho que, sem dúvida, Exato. Quando tu trabalhas em produção, tens que começar por ter confiança. Às vezes no início não tens e tens que fingir que tens. Mas é construir essa confiança e sentir que a tua voz, a tua opinião é válida. E se não for, também está tudo bem, mas temos que começar por algum lado, temos que construir a nossa carreira e a nossa voz no nosso trabalho em alguma altura. E isso passa muito também pelos nossos colegas mais velhos darem-nos espaço para isso, claro, e por nós também sabermos ouvir e entender e aprender com as histórias que também nos vão contando, apesar naturalmente da televisão de há 20 anos ser diferente de hoje, e certamente daqui a 20 anos não vai ter nada a ver. Muito diferente. Nós até queríamos perguntar, porque há pouco tu falavas dos desafios de quando tu começaste. Quando tu sais da RTP, quais é que foram os desafios os últimos desafios que tu enfrentaste na produção de televisão? Agora quando eu saí da RTP, agora na altura que me reformei, não é? Vocês sabem que eu estava com o teatro. Sim. E sem dar por ela, eu fiz 20 e tal peças de teatro, desde 2015 até agora. 2015 fizemos uma experiência, eu tenho que dar os parabéns à Teresa Paixão, porque ela de facto foi buscar uma coisa que a gente fazia. O Centro de Produção do Porto fazia teatro em direto. Certo. Que eu era miúda e eu via na televisão aquilo a preto e branco, não é? Passava-me lá pela cabeça que eu um dia estava naquele estúdio também. A produzir. Exatamente. E esta coisa, este projeto do teatro, que eu tive muita pena não ter ninguém a trabalhar comigo, basicamente estive sempre sozinha,
gostava de passar para vocês alguns aspectos. Não é difícil, mas vamos-te ligar. Quando o teatro regressar e alguém ficar, vamos telefonar para a Ceuta. Porque eu acho que era importante vocês saberem algumas coisas relativamente aos direitos e como é que se constrói o guarda-roupa, a caracterização. Às vezes há caracterizações especiais e nós precisamos de perceber como é que as coisas funcionam. É a parte burocrática que é aquela mais complicada. Não é complicada porque a RTP tem rotinas muito solidificadas e portanto aquelas rotinas que não forem feitas da barraca e portanto essas rotinas têm que de facto fazer, pronto, é assim, cada estação terá as suas, claro. Nós temos estas e temos que as cumprir, não é? E eu tive pena, mas o teatro realmente foi um dos projetos que eu gostei muito de fazer ao longo e o Aqui Portugal, claro. Eu avancei com o Aqui Portugal, na altura era coordenadora da produção, que tive 3 meses lá, comecei a mandar. Não tive muito bem. Um cargo que não te deixou saudades? Não me deixou. Só me deixou saudades por uma coisa. Foi ter alguns conhecimentos da parte burocrática que eu não sabia. De gestão. E depois foi uma agradável surpresa. E andava... não vou falar desse problema. Avança. E, portanto, mas não, eu não gosto de gerir pessoas. Eu gosto de estar a inventar programas e a curtir com a equipa e lançar... Estás no terreno, digamos assim, com a mão na massa. Pronto, eu Aqui em Portugal surgiu também quando a praça foi lá para baixo, né? Foi para Lisboa. E tive uma reunião urgente, cá abaixo em Lisboa. Vamos fazer um programa agora aos sábados que se chama Aqui Portugal. E eu assim, ok, e qual é o conceito? O conceito vai ser show, música e conversas, mas isso é o conceito de todos os programas. Não, mas este vai ser diferente, vamos ter um palco, vamos ter reportagens, pronto, ok. Resumindo e concluindo, tive que mastigar e fazer ali um alinhamento. Pronto, inicialmente o programa até era para ser em estúdio, depois fizemos em exterior e depois vai para exterior. Quando entrou o novo diretor, vai tudo para exterior. E foi quando começamos com os exteriores, não é? E continuamos, estamos há 10 anos. O Aqui Portugal tem 10 anos. Já tem 10 anos. 2013. Já tem 10 anos. E mais uma vez, desta vez foi o Aqui Portugal, Portugal no Coração, ou de Portugal, sim. Foi o impulsionador dos programas da tarde. Exatamente. E o Aqui Portugal acabou por ser também na RTP, depois durante o verão, mas sim. Nos outros canais também não havia nada desse conceito. Foi precursor, sim. Foi como o Verão Total em 2008. O primeiro verão começa em 2008 e nós fizemos verões totais até 2013. Este ano a RTP não parou de emitir a Praça da Alegria. Sim, fez bem. A culpa às vezes é sempre da produção, mas tu já o referiste, já falaste aqui em inúmeros projetos. Ficou algum programa ou formato por fazer? Olha, não, eu fiz um programa que eu adorei fazer, que foi jazz. Fiz jazz com o José Duarte. Ah, sério? Certo. Foi uma série de 13 programas a preto e branco, é como se chama o programa. Revejam, provavelmente está na RTP Play. Talvez na RTP Play, sim. Trouxemos uns melhores músicos de jazz dos Estados Unidos, da Europa também. E fizeste no Porto? Fizemos no Porto, à noite. Era o Castro Ribeiro também, na altura, o diretor. E ele era muito à frente, sim. Para já é um apaixonado de jazz, não é? E, portanto, juntou as duas coisas e fizemos... Olha, o estúdio era o estúdio do Aqui Portugal, do Portugal no Coração, lado da praça, à noite. Pá, foi uma época fantástica, porque o José Eduardo é um homem que sabia tanto de jazz. Lembras-te do José Eduardo? Fazia aquela rubrica na rádio, que era a Menina Dança. Aos 5 minutos. Os 5 minutos de jazz. Exato. Portanto, trabalhei com ele também, que tenho muitas saudades, porque ele ensinou-me a ver o jazz de outra maneira, não é? E pronto. Então assim como o Malato me ensinou a ouvir o fado. Porque o fado e tal, e a Malato, quando começa a falar da Amália, porque ela é uma apaixonada de fado, não é? E eu assim, afinal,
A gente tem que ter, ver isto com melhores olhos. Esta pergunta então não faz sentido. Acho que não ficou nada por fazer, acho que não ficou nada por ser produzido e por tocar. Vamos agora a uma ronda, a ronda final, que é a ronda de perguntas rápidas. Ok. E esta é a pergunta 1000 ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo? Olha, ver os filmes da Netflix são uma grande treta, mas fico ali vidrada, pronto, e depois no final começo a fazer kamikaze. Produções B, quase. Exato. Mas são boas para esvaziar a cabeça, não é? Para passar o tempo. Agora vamos à pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? Como telespectadora ou mesmo como produtora? Eu como produtora, já vos falei que foi aquele do Grisoli, foi o início das séries do Aeroclube Paraíso na altura. Foi esse assim que me fez ver o que era a produção. Esse foi a volta e de facto foi esse que me marcou mais. E esta é a pergunta Cher. O que recomendas ver atualmente na televisão? Olha, eu ultimamente estou um bocado desligada, tenho de ser honesta. A última série que eu vi foi a Ribeira... Rabo de Peixe. Rabo de Peixe foi a última que eu vi. Sei que está a passar agora uma, e eu recomendo realmente as séries que passam na RTP, de ficção, porque é engraçado. Li há pouco, desculpem, mas eu falo com 7 cotovelos. Li há pouco um artigo em que realmente há um paradoxo. Melhoramos os conteúdos, baixamos as audiências em termos de daytime. E isto é um paradoxo, não é? Como é que nós aprimoramos? E, portanto, temos mais qualidade e há menos gente a ver. E, portanto, isto tem, eu acho que isto está na cara, tem a ver com todos os streamings que andam para aí, na Netflix, a HBO, Tens muita oferta de conteúdos. Tens o YouTube, por exemplo. E, portanto, eu recomendo realmente estas séries. É uma aposta da RTP que, de facto, são muito boas. E podem ser vistas em qualquer horário. Sim, e gratuitamente. E vês isso. Portanto, é isso que eu atualmente recomendo e tenho visto alguma coisa, assim. E eu acho que esta resposta vai encontrar a próxima pergunta, que é a pergunta Zapping. Qual é o futuro que vês para a televisão? Olha, pois acerca desse artigo que eu estive a ler, eu acho que mesmo o responsável, o jornalista dessa crónica dizia, e depois pensando bem, que as generalistas não acabarão já. Eu acho que faz sentido haver generalistas, não é? Faz sentido. Faz sentido porque há um leque de conteúdos que tu podes de hora a hora estares a ver uma coisa diferente, ao passo que tu vais para o filme, vais para as séries, tu tens aquele conteúdo que no fundo é o mesmo. E numa genérica não é? Numa genérica passa um episódio, depois passa uma série, depois passa um daytime, depois passa amanhã, passa à tarde, portanto há mais variedade. E eu acho que a tendência não será acabar já. Talvez seja esse o caminho, não é? Talvez seja esse o caminho, mas para já não creio, daquilo que eu estive a ler. Há para aí uns encontros, falar sobre o futuro de televisão. Há essa perspectiva, assim, de que as coisas vão tendencialmente acabar. Pronto, ok, mas às tantas vamos para outro ciclo. Não sabemos qual, mas vamos para outro ciclo. A transformação deve estar garantida, pelo menos, sim, não é? Sim. Céu. Obrigada. Grande seca, não? Não, foi muito bom, adorei. Para estas duas ouvintes foi espetacular. Pois obrigada foi. por estar Obrigada neste eu. Engana-me que eu gosto. Foi giro, muito giro, obrigada. Obrigada. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição, Ricardo Coutinho.